Olá, humanos! Você que está assistindo aí o canal Take 7, estamos aqui começando mais um vídeo sobre seriado. E hoje falando sobre um seriado, né, Matheus? Game of Thrones. Game of Thrones. Se você nunca assistiu, você não é daqui da Terra. Então, assim, é um baita de um seriado. É um seriado que é sensação do momento, principalmente nesse momento que está passando, né, Matheus? Que tá saindo aí os trailers para a próxima temporada. Então, assim, a gente tá nessa hype. E não só o público, mas a gente tá nessa mesma hype e é sensacional viver esse momento de expectativa com essa temporada que promete muito, tem muita coisa aí. A gente vai soltar alguns spoilers, desde já eu deixo registrado aqui que alguns spoilers vão sair, porque é espontâneo, porque a gente vai tentar explicar, esmiuçar um pouquinho sobre alguns detalhes, algumas curiosidades sobre essa série chamada Game of Thrones. E hoje, lógico, por falar de uma série tão especial, estou com um convidado especial, o Matheus. Matheus não é o André Matheus do nosso canal, mas esse é o Matheus bronzeado, que por sinal é irmão do Fabiano bronzeado, que sou eu. E meu irmão está aqui hoje, ele que é fãzaço da série, logicamente foi instruído por mim. Eu o doutrinei nesse caminho e ele está seguindo muito bem. E vamos lá, Matheus, Game of Thrones. Game of Thrones é uma série que ela é produzida pela HBO. Ela tem como produtor executivo George R.R. Martin, que por sinal é o escritor das Crônicas de Gelo e Fogo. Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma saga. O livro em que Game of Thrones foi inspirado. Exato, foi o embasamento inicialmente da série. O livro veio primeiro que a série, não é isso, Matheus? Pois é, mais ou menos em 1990. 1990, ou seja, então é bem antes dele nascer. Tá? Pois é. Eu tinha 2 anos de idade e George R.R. Martin teve uma ideia muito louca, depois de algumas peripécias que ele deve ter feito aí, algumas coisas que ele deve ter tomado, deu alguma revestagem na cabeça dele, ele resolveu escrever esse negócio que deu certo, né? E veio de uma ideia de um livro infantil, porque ele já tinha desenvolvido um pouco o universo. Era um conto infantil sobre o dragão de gelo, que tem até uma teoria sobre o dragão de gelo que está escondido na muralha. Uma teoria. Aí ele lançou esse livro infantil e a partir desse livro infantil ele já desenvolveu a ideia de As Crônicas de Gelo e Fogo foi lançar mais tarde. Mas esse livro infantil foi muito antes. Depois é que ele foi desenvolvendo a ideia e lançou As Crônicas de Gelo e Fogo. Quando eu digo que eu não sou fã como ele, é por isso aí, eu não sabia fazer a ideia disso aí. Então começou meio com Harry Potter, não, Harry Potter não, pessoal. Harry Potter não é infantil, mas tudo bem. Então assim, Game of Thrones é uma série que começou nos livros, né, a partir da história criada por George R.R. Martin, que a HBO resolveu produzir isso para TV. E o George R.R. Martin é o produtor executivo da série, ou seja, ele participa da parte de criação da série. Por que a parte de criação? Porque tem algumas coisas na série dos livros que é diferente do que passa na série televisiva. Não é verdade? Tu lembra de algum exemplo assim? Janus Slint, no livro, eu li o primeiro livro apenas. Ele, se eu me lembro bem, Joffrey, ele deu um título de Lorde e deu Harrenhal pra ele. E ele também criou o símbolo da casa dele, que era uma lâmina sangrenta. E ele foi pra... Já no seriado, ele foi pra Patrulha da Noite. Já foi um destino diferente. Entendi. E quem ficou com Harrenhal na série foi Mindinho, não foi? Eu acho que foi. Foi Mindinho mesmo. Lord Baelish. Lord Baelish. Aí assim, a série vai ter algumas diferenças da saga dos livros. Mas o que torna, acho que até mais legal, porque você não fica tão previsível. Você lê o livro e já sabe o que vai acontecer na série. Quer dizer, eu fiz isso com filmes, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu tinha o livro, eu assisti o primeiro filme, viajei no filme, comprei a trilogia, aquele box que o Matheus já sabe, o Matheus já começou a ler, não terminou, poser. Mas assim, eu comecei a ler e tal, e quando saiu os próximos filmes eu já sabia o que ia acontecer. Harry Potter também fiz a mesma coisa. É legal, uma experiência legal, mas acho que a experiência é bem diferente. Você assistir uma série, vendo os personagens, tendo um curso, tendo um destino, na série televisiva e na série de livros tem um outro destino, ou seja, você não perde a expectativa de acompanhar os dois, né? Agora, o interessante, Matheus, falando sobre essa questão ainda, é que eu tava vendo que o livro, ele tá em que volume? Volume 5 já. Vai lançar ainda o 6. Que é o Ventos do Inverno. Ventos do Inverno. Então assim, o último livro, foi o último livro, o 5º livro, terminou concomitantemente, digamos assim, com a 5ª temporada.
Tem que temporada agora? Vai lançar a sexta. Vai lançar a sexta. Então, a série vai ser lançada antes do livro. A série vai ser... Disseram que a gente não vai ter spoiler. A gente não vai ter spoiler do livro. Porque a série vai seguir um rumo diferente. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Até porque seria ruim se tivesse alguma coisa do livro, a gente ia ter spoiler, a gente ia, quando lançasse o livro, a gente ia ler, ia ver, poxa, tinha isso na série, eu já sabia. E fora que o lance financeiro, né? O din-din, a bufunfa que tá no meio. Porque de que adianta ser a mesma história se é muito mais fácil o cara pegar, assistir pela HBO, ou o cara baixar pelo torrent, assistir online ali, assistir a série e não precisa comprar o livro, né? Aí vai ser um prejuízo danado para George R. R. Martin, que deve ser podre de rico. A essa hora, se ele deve estar na sua mansão lá, curtindo o som, ao lado de um monte de mulheres e muito dinheiro. Pois é. Mas George R. R. Martin, você está assistindo a gente aí, um forte abraço, a gente gosta de você. Outro ponto interessante, Matheus, é com relação aos personagens. Que eu vejo que Game of Thrones, ela, apesar de ser uma série que tem muitos personagens, e muitos personagens que aparecem, surgem e repentinamente, entre aspas, eles são tragados da série, tragados literalmente, né? E o legal de Game of Thrones é que não existe assim um herói nem vilão. Cada um toma suas decisões, né? Certas ou erradas. Exato. Toma suas decisões. E aí tem as consequências, né? A discussão moral sobre os atos dos personagens de Game of Thrones é muito interessante, porque a gente não tem como estabelecer um critério sobre o que é certo e o que é errado. Na prática, a história de Game of Thrones é o seguinte, vamos tentar fazer uma sinopse aqui. Game of Thrones é a história de várias pessoas de casas diferentes que lutam pelo trono, daí a ideia Game of Thrones, Jogo dos Tronos, ou Guerra dos Tronos, uma tradução em português, assim, numa tradução literal, numa tradução da série, né, uma espécie de legendado em português, seria Guerra dos Tronos. São pessoas de, eu não diria etnias diferentes, mas eu diria de casas diferentes, de famílias, de descendências diferentes, que tem vários reinos, e eles lutam pelo Trono de Ferro, que fica em Kingsland, não é isso? Kingsland. Que fica lá o Trono de Ferro, que atualmente é ocupado por Robert Baratheon, né? Que foi... Mas anteriormente ele foi daquela família famosa, Lannister. Não, foi do Targaryen. Peraí, vamos lá. Matheus, explica aí a genealogia do Trono de Ferro. Como é que foi? As casas que alcançaram o Trono de Ferro? Bom, começou com Aegon, o Conquistador. Aegon Targaryen? Aegon Targaryen. Sei quem é. Ele veio Sei quem é esse cara. Ele veio da antiga Valíria e ele construiu a Fortaleza Vermelha. E dali criou o Trono de Ferro, que dizem, tem aquele ditado que foi... Qual ditado? Que foi o dragão... O dragão que ele veio com 3 dragões, se eu lembro bem. Certo. Eu só não lembro o nome dos dragões. Eu acho que também, pelo amor de Deus. Não, lembro de um, que foi esse justamente que soprou fogo, aí fundiu as espadas. Enfim. O Trono de Ferro, Balerion, o Terror Negro. Balerion, o Terror Negro. Sim, aí depois de Aegon Targaryen veio... Assim, a descendência eu não sei não. Eu só lembro do último, que foi o Rei Louco, que foi Aerys Targaryen. Mas tem várias descendências, por exemplo, o Aerys Targaryen II... Aí depois de Aerys Targaryen, o Rei Louco, aí depois do Rei Louco veio o Robert. Veio o Robert que conquistou o Trono de Ferro, que é da Baratheon, não é um Targaryen. Não, Targaryen. Exato. Aí depois de Baratheon, que veio o filho dele, que foi um Lannister. Não, calma. Todo mundo, né? O filho dele. Mas assim... E tem muita fofoca também em Game of Thrones, né? Se fosse uma revista Tititi, uma revista Caras, daria muito tempo pra mão. Varys seria o dono. Porque tem muita coisa, porque vamos lá, tem o fofoqueiro, que é o Lord Baelish, ou aquele cara carequinha também, que não, é o Varys, o fofoqueiro. É o traidor, que é o traidor Baelish, pô, aquele cara é o safado. Pois é. Ainda tem os bafões que acontecem lá, que é do irmão que pega a irmã. Tu vai dizer nomes aqui não, você deve suspeitar quem são. Aí tem o filho que não é filho, tem uma história muito louca. Tem o personagem do momento, pessoal. João das Neves. João das Neves. Ou lá nos Estados Unidos, ou em algum outro lugar mais erudito, Jon Snow. O cara que não sabe de nada. E Jon Snow é o personagem do momento, porque
no finalzinho da última temporada, aconteceu uma coisa que a gente não vai dizer o que foi, mas que mexeu a cabeça de todo mundo. Todo mundo ficou se perguntando, será que foi isso mesmo? Será que... Mas, aí não sabe. Mas sabe que esse João da Neve, ou Jon Snow, ele vai dar muito pano pra manga ainda, a historinha dele. A gente não sabe se vai aparecer alguns pequenos detalhes ainda, ou se muitos detalhes. Sei que uma coisa é certa, Matheus. Eu vi reportagem de que ele estava no local, nas locações de gravação. Eu vi também. Então, assim... E ele falou sobre isso também, só que ele não quis revelar muito. Ele disse que participou, mas de uma forma... Não sabe se é flashback... Enfim, se eu contar mais um pouquinho, você já vai saber o que aconteceu com ele, né? Pois é. E realmente eu não vou dizer que... Não vou dizer não, é verdade. Não vou dizer mesmo, assista a série. Aí, assim, é uma série muito sensacional. Tem personagens marcantes. Além de Jon Snow, a gente tem aquela famosa, aquela sensacional, aquela belíssima Khaleesi, Daenerys Targaryen, a herdeira, né, sucessora do Targaryen. A herdeira que realmente merece o Trono de Ferro. E ela se auto-intitula como a merecedora do Trono de Ferro, né? Até por uma questão familiar, uma questão genealógica. Mas, assim, eu acho, na minha opinião, Daenerys ela é muito inexperiente pro Trono de Ferro. Porque pode perceber que todo Targaryen tem uma loucura dentro de si. E ele tem a certa sabedoria dele, mas em certa hora libera aquela loucura e ela não sabe como reger. Eu não sei, eu acho que assim, acho que na última temporada ela mostrou um pouco disso. Mas no começo da caminhada dela, ela fez alianças muito poderosas, muito boas, né? Inclusive com o Khal Drogo, o nosso Aquaman aí. Ele ajudou bastante, Jason Momoa, ele ajudou muito, né, na caminhada dela no início e fortalecimento digamos assim, da busca pelo trono de Khaleesi. E agora eu acho que de fato ela tomou decisões acertadas no começo. Ela foi talvez a Targaryen mais ponderada, mais cabeça no lugar. Mais centrada, né? Ela não demonstrou nenhuma grande loucura. Ela foi centrada até em lidar com dragões, né? Então assim, ela teve equilíbrio, ela tem conselheiros que são muito bons, mas de fato essa última temporada... não dá pra falar. Não, assim, fala não. Agora eu acho que de fato ela mostrou um pouquinho da fraqueza, dessa imaturidade dela nessa última temporada, que ela meio que perdeu o controle das ações, do reino dela. Reino entre aspas, né? Que ela é um reino andante, né? Que ela tá caminhando em busca... mas atualmente é Meereen. Sim, Meereen. Teve aquela luta de gladiadores lá, enfim. Eu achei essa temporada muito boa. Essa temporada não foi a melhor temporada, eu achei muito boa assim. Ela tiveram alguns episódios mortos, tipo assim, episódio que você poderia excluir, que não ia fazer diferença nenhuma. Tiveram alguns, eu achei, de cabeça eu não consigo lembrar, mas alguns que foi muita enrolação. Mas tiveram episódios muito bons, cara. Aquele episódio mesmo que o dragão pega ela, meu irmão, velho. O dinheiro, praticamente todo dessa temporada foi nessa cena. Caramba. Porque foi muito dinheiro pra fazer essa cena. Um pouquinho um pedacinho pra mim. Foi muito dinheiro, foi milhões. É uma série que ela tem uma produção muito boa também, muito grande. Tipo assim, a direção de arte dela é muito bem feita, ainda que seja muita computação gráfica ali. Eles têm locações belíssimas, grandes locações. Agora, sabe o fato interessante? É que o custo para produzir Game of Thrones é tão parecido quanto o custo para fazer, por exemplo, The Big Bang Theory, que só tem um cenário, sabia disso? The Big Bang Theory só tem um cenário praticamente, é um sitcom, mas o preço dos salários, dos cachês dos atores são enormes. Pois é. Milionários. Já em Game of Thrones isso não acontece. Eu acho até, por sinal, de que se o cara reclamar muito do salário, o George R. Martin vai lá e mata ele. E até os atores de Game of Thrones não são tipo aqueles atores... Não são famosos. Tem um outro que você já viu ali no filme bem. E tal. Emilia Clarke, a Khaleesi, ela agora tá fazendo mais filmes, ela fez Exterminador do Futuro, novo. Mas enfim, ela é uma série que ela não se preocupa tanto em pegar atores renomados e nem de fortalecer um elenco, mas muito mais de conduzir uma história diferente de tudo que a gente já viu, porque é uma história que não se prende a personagens, mas se prende ao enredo principal. O enredo principal é o que vai conduzir a série, de maneira que, de fato, personagens não vão poder prender você, porque eles vão morrer. Não acabou, você pegar. Exato.
E sobre Game of Thrones também é interessante dizer que tem uma mitologia que carrega a seriado, né? É uma série que tem uma mitologia, tem uma história, tem seres, digamos assim, seres sobrenaturais, porque são seres que não existem na nossa humanidade, por exemplo, dragões, vagantes brancos, enfim. Mas a gente não vai falar muito sobre eles. Num outro vídeo, em outra oportunidade, eu trago o Matheus de novo e a gente fala sobre mais alguns detalhes. Mas hoje eu queria falar sobre também algumas curiosidades, sobre algumas teorias, porque é uma série recheada de fanboys e esses fãs criam teorias, criam teses. Teorias. Vão o quê? Fanfics. Eu não sei o que é fanfic. O que é fanfics? Fanfic é meio que uma história, um mini livro, podemos dizer assim, criado por fãs. Tem vários sites, fanfics e tal. Aí eles criam, botam essas teorias, no caso, nas fanfics. E fala aí, Matheus, só algumas teorias que tu já encontrou nessas fanfics, tu que é um fã. Eu vou começar logo com as duas, assim, mais famosas. Primeiro, que Jon Snow supostamente seria um Targaryen. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que Ned Stark é um cara muito honrado e tal. Ele é muito difícil de engolir, a gente não entra na cabeça que ele tem um filho bastardo. Então, o que seria? Supostamente Rhaegar teria sequestrado Rhaegar Targaryen. Teria sequestrado Lyanna, não sei se é Lyanna ou Lyanna. Lyanna ou Lyanna, um desses dois. Lyanna Stark. E desse sequestro surgiu uma criança. Uma criança. Que seria? Quem? João das Neves. João das Neves. Aí tem aquela cena lá, né? Que é relatada no. Não sei se é no primeiro vídeo. Que Lyanna tá morrendo. E ela fala pra Ned: prometa-me, Ned. E é só isso. Não dá mais que isso no livro. Então, essa promessa, quem sabe seria ela tivesse morrendo no parto. Caramba! E... Os fãs inventam umas doideiras muito loucas. Mas é possível, até né? que faz sentido. Faz sentido, vai. Outra teoria aí, Matheus. Bom, ainda na linha de condução na linha dos Targaryens. A família problemática. Supostamente também seria um Targaryen. Todos sabemos, a gente sabe que o pai dele não gosta dele. Odeiam ele. Um gosta dele é Jaime. Se você não sabe quem é ele, é aquele baixinho, pequenininho. O anãozinho, doente. Doente. Sem preconceito, tá, pessoal? Mas ele é pequeno mesmo. Realmente. É o tamanho dele, bichinho. E supostamente eles odeiam por ele ter morrido por Joanna Lannister, que é a mãe dele, e a esposa de Tywin, a ex-esposa. Morreu no parto em que Tyrion nasceu. Mas será que é só por isso? A gente não sabe. Ou também pode ser, eu tenho uma outra teoria sobre isso. Eu acho que eles não gostam dele porque de fato ele é baixinho e ele pode entrar de graça em alguns lugares, ele passa debaixo da catraca do ônibus, no play center, se ele for com um adulto pagante, ele entra de graça. É uma boa teoria, mas não sei, né? É uma tese interessante. Mas vamos lá. É relatado nos livros que Aerys Targaryen, um rei louco, era louco. Realmente, ele era louco. Mas era louco por Joanna Lannister. Louco pra mulher, safadinha. Pois é. Então, quem sabe, nessa teoria, ele teria feito um filho nela. E esse filho, que é relatado nos livros, Tyrion, que ele tem um cabelo muito claro, quase branco, que lembra o cabelo de quem? De quem? Dany. Então, talvez ele fosse um Targaryen. E o Tywin e Cersei odeiam ele por isso. Ou o lance do Play Center. Pois é. E pra concluir, Matheus, mais uma teoria. Uma teoria da conspiração dos fãs, da fanfic, ou dessa doideira aí. Bom, tem a teoria, nos livros relata que Daenerys, ela morava numa casa em Bravos, que ela... É Bravos, né? Não, mas se pronuncia Bravos. Com então... 2 A mesmo, mas se pronuncia Bravos. Tá bom. Mas enfim, ela morava numa casa em Bravos, foi criada em Bravos, com aquele cavaleiro, eu não lembro o nome, Sir William mais ou menos, não lembro. Ela disse que na janela da casa tinha um limoeiro, que ela gostava daquele limoeiro e tal. Mas, quando Arya chega em Bravos, ela fala que é uma cidade sem vida, que não tem árvores. E as frutas cítricas originalmente são de Dorne. Então,
Os Martell sempre apoiaram os Targaryen. Calma, Martell são da onde? Martell são de Dorne. Martell são de Dorne. Os Martell sempre apoiaram os Targaryen. Então quem sabe esse lugar, porque ela era muito pequena para lembrar, quem sabe esse lugar seria no caso Dorne. E ela foi criada em Dorne, tava bem debaixo do nariz de... Quem foi criado em Dorne? Daenerys. Daenerys. Tava bem debaixo do nariz de Robert Baratheon e ele não percebeu. Pensou que estava em Bravos e tal. Uhum. Caramba. De fato, Game of Thrones tem muito mais coisa pra gente falar, né, Matheus? Muito mais coisa pra gente conversar. Porque é um assunto complexo. Game of Thrones tem uma mitologia muito antes de começar a história da série. E também, ou do livro do caso. caso. Então a mitologia é muito ampla, porque além da mitologia descrita nos livros e na série, tem um número vasto de fãs que criam e complementam e suplementam essas teorias. Eu até acho que o livro deveria ter começado antes, na parte do torneio de Harrenhal, que teve aquela coisa que o Rhaegar Targaryen entregou aquela rosa, não sei se era uma rosa, pra Lyanna Stark e tal. Deveria ter começado mais ali. Mas aí é com George R. R. Martin, né? Não é com a gente. Quem sou eu, né? George, somos nós. Foi mal. Melhoraria, mas tá legal, tá legal, tá legal. Bom, pessoal, estamos aí concluindo mais uma conversa aí sobre seriados no canal Take 7, Take Perfeito pra você. Hoje, com a participação mais que especial aqui do fã de Game of Thrones, Matheus, meu irmão. E com certeza a gente vai trazer ele mais uma vez aqui no nosso canal para trazer mais novidades, mais curiosidades sobre esse seriado tão famoso, tão sensacional e tão aclamado, com números gigantescos de fãs e de audiência também. E de dinheiro também. Muito dinheiro. A gente deve estar ricaço agora. Mas enfim, foi um prazer estar com vocês aqui e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um curtir, assina o canal, deixa um comentário lá, deixa um recadinho. Se quiser deixar um recadinho do coração pro meu irmão, pode deixar lá, tá de boas. Então, valeu por acompanhar nosso canal, continua aí, dá uma sacada nos outros vídeos que vão aparecer aí, entra lá no canal e valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.